A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus possa ministrar em cada coração esta manhã. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu te convido a se colocar de pé. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Diz a palavra do Senhor: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado pela tua misericórdia de nos proporcionar mais um momento de estarmos reunidos com os irmãos, para que o teu nome seja adorado, para que o teu nome seja engrandecido, para que a tua palavra seja liberada aqui, Senhor Deus, e para que nós possamos ser lapidados pela verdade que é Cristo Jesus. Senhor Deus, nós não temos competência para ministrar da tua palavra, nós não temos sabedoria nem conhecimento suficiente para ministrar da tua palavra, mas que cada um ministro essa manhã possa ser tocado pelo teu Espírito Santo, ser lapidado pelo poder de Deus, e que o Senhor os use da maneira que o Senhor quiser, para louvor da tua glória. Senhor Deus, nós necessitamos da tua verdade, e é ao Senhor que nós recorremos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Meus irmãos, Paulo fala de um ministério, Paulo fala de uma verdade, Paulo fala de ser servo e ter o propósito de adorar o Senhor fazendo aquilo que Ele determinou. Quando nós falamos de ministério, nós pensamos em uma parte dentro da igreja, um braço dentro da igreja, mas nós falamos aqui do ministério da nova aliança em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, na ressurreição, e agora nós temos a convicção de que Ele é a única verdade que nós precisamos, e é o único ministério que nós não podemos abrir mão de levar e anunciar a verdade, que Jesus Cristo morreu para que pecadores tenham oportunidade de serem salvos. Meus irmãos, nós temos utilizado o nosso tempo, canalizado os nossos esforços para tantas coisas. Paulo, ele fala aqui: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por que não desfalece? Porque é algo glorioso, é algo que vai impulsionar a pessoa a continuar, mesmo que a adversidade venha. Se nós estivermos aqui num templo para ter um ministério no grupo de música, ou na palavra, ou em outra parte, você é o mais frustrado de todos os homens, porque vai chegar uma hora que você não vai suportar. Você não vai suportar caminhar, porque isso é muito pouco. Isso não é nada comparado com aquilo que o Senhor tem para nós, que é anunciar a verdade, a palavra da verdade, num mundo corrompido, num mundo totalmente voltado para o mal. E ele continua aqui: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Meus irmãos, nós temos o problema dos pecados escondidos, dos pecados não tratados, dos pecados massageados, dos pecados acalentados no seio, no coração das pessoas. Nós não podemos viver um evangelho verdadeiro e não podemos ministrar desse evangelho se nós não estamos tratando o pecado. Quando nós lemos a palavra nas nossas devocionais diárias, nós temos que ler essa palavra contra nós mesmos, para que nós sejamos moldados, lapidados, forjados com o caráter de Cristo. A palavra de Deus, ela é toda Cristo Jesus, seja em Gênesis, seja no Apocalipse, é Cristo, o centro da palavra é Cristo, e tudo se converge a Cristo. As pessoas não podem continuar modificando a palavra de Deus, para que continuem a viver da maneira que querem.
não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que falar a verdade. Nós não podemos misturar a verdade. Nós não podemos tentar diluir a verdade. Se você ministra em algum lugar, um exemplo, se você é um pregador lá no seu trabalho, se você gosta de falar do evangelho no seu trabalho, e isso não tem feito com que as pessoas fiquem contra você, você tem pregado um evangelho da mentira. Você tem adulterado o evangelho, porque se você falar do evangelho como ele é, as pessoas não vão querer estar com você. Elas vão querer que você fique longe, ou então elas vão, pela misericórdia de Deus, abraçar esse evangelho e ser restauradas em Cristo Jesus. Meus irmãos, antes nos recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação do quê? Da verdade. Meus irmãos, o que você tem feito com a verdade? Escondido? Diluído? Você tem a tornado em mentira? A maior carta de apresentação de um evangelista fiel é a verdade. A maior autoridade que pode ser imposta a um evangelista fiel, a verdade. Meus irmãos, nós temos visto o que o povo tem tentado fazer com a palavra de Deus. Nós temos tentado ficar longe disso. As pessoas têm tentado atrair de qualquer forma. As pessoas estão tentando fazer com que essa palavra se torne aceitável. E essa palavra tem sido modificada para ter aceitabilidade ao coração de um homem carnal. Nós temos tentado ser simpáticos, escondendo a verdade. E principalmente, nós não temos vivido a verdade. E esse é um problema grave. Porque se nós vivêssemos a verdade, nós estaríamos causando impacto num grande número de pessoas. Eu não sei quantas pessoas que nós temos aqui, mas vamos supor que nós tenhamos aqui 30 pessoas. Se nós fôssemos verdadeiros adoradores de Cristo Jesus, nós estaríamos influenciando pelo menos 300 pessoas durante a semana. Não é possível que você não conviva com pelo menos 10 pessoas, cada um de nós. Não é possível. Quer dizer, todos nós devemos nos relacionar durante a semana com mais de 10 pessoas. Mas vamos colocar 10. 30 vezes 10, 300. Olha que campo missionário nós temos. Um campo que, segundo a palavra, já está maduro, pronto para ser colhido. Mas e aí, cadê os ceifadores do Senhor? Que na hora não vão pipocar ou amarelar. Que na hora não vão perder autoridade porque tem uma vida de pecado durante a semana. Meus irmãos, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Meus irmãos, nós temos que viver essa verdade, nós temos que passar essa verdade, nós temos que mostrar para as pessoas que se não está acontecendo a conversão, não é porque o evangelho está adulterado. O evangelho não está adulterado. Pelo menos eu penso que através de vocês não está. E vocês pensam que através de mim não está. O problema é com os ouvintes, que estão perdidos, com os corações totalmente tomados pelo mal. Meus irmãos, o maior problema meu hoje não é com as pessoas que estão fora, é com a falta de conversão verdadeira nas pessoas que estão dentro e que se dizem serem chamadas pelo nome do Senhor. Eu nunca vi um momento tão ruim como este, onde o estilo de vida das pessoas que se dizem cristãs tem mostrado, tem colocado evidência de que elas jamais conheceram o Senhor Jesus Cristo. Jamais conheceram o Senhor Jesus Cristo.
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha que maravilha, o poder de Deus. Os crédulos, não. Os incrédulos foram cegados por Satanás. Gente, um ministro essa semana do Supremo Tribunal Superior lá federal, o que ele falou? Que menina não nasce menina. É terrível. É terrível. Ele está fazendo uma defesa explícita da ideologia de gênero. Ele está contaminado porque ele está cego. O príncipe deste mundo cegou o entendimento dele, o incrédulo maligno. Nós temos visto quantas defesas daquilo que Deus desaprova. E o pior, tem crente que está nessa. Crente a favor de políticos que roubam. Crente fazendo defesa de coisas que Deus condena. Se você quiser conhecer mais ou menos um crente ou um descrente, vai no Facebook dele. Você vai ver que tragédia que é. É uma tragédia. É algo que chega a ser para nós, os salvos, imoral. Meus irmãos, o diabo, ele não vai parar. Essas ideias que estão surgindo aí, que são contra a palavra de Deus, essas ideologias malignas, isso tudo é o cegar de Satanás na mente, na visão dos incrédulos. Nós não podemos cair nessa astúcia do inferno. Nós não podemos aceitar isso nas nossas vidas. Nós temos que ser a voz que vai se levantar e falar: está errado. Nós temos. A igreja está calada porque a igreja está omissa. Está omissa porque não tem Jesus verdadeiramente. Porque se tivesse Jesus não se calaria. Avançaria com o evangelho da graça, avançaria com o reino de Deus. Eu e você, antes de bater o peito e falar somos crentes no Senhor, nós deveríamos fazer uma revisão das nossas vidas. Mas não do que eu acho que é ser um crente, é do que a Bíblia diz que é ser um crente. A maior característica de que você não é crente é se essa semana você não lutou na palavra de Deus. Se você não lutou na palavra de Deus, você não é um crente. Você não ama Deus. Você não tem desejo nas coisas de Deus. E você não luta para aprender as coisas de Deus. E agora você vai ser envergonhado aí fora. Tanto pelo seu testemunho quanto ao abrir da sua boca. Que você não vai saber a verdade do Senhor. Eu te chamo à reflexão. Como está a sua vida com Deus? O ministério da reconciliação em Cristo Jesus. O homem está perdido e pode ser reconciliado com Deus somente em Cristo Jesus. Será que esse não é um ministério que faz com que você acorde pela manhã com vontade de Deus? As suas entranhas, elas querem que você adquira um produto novo, um celular novo, uma roupa nova, ou alguma coisa nova, uma capacitação nova, ou as suas entranhas suspiram pelas coisas de Deus? Será que a sua crítica, em vez de ser contra os outros, porque tem irmão que tem crítica contra todo mundo, ele sabe falar mal de todo mundo. Esse tem defeito, eu já falo defeito, eu já falo defeito, eu já falo defeito. Ele só não olha para dentro do coração dele e vê o quão perverso é o seu coração. O quão maligno é o seu coração. Eu queria que você prestasse muita atenção. Você está na palavra de Deus ou não? Você ama Cristo, não porque você diz que ama. Meu irmão, o Fábio Júnior disse que amava todas as suas mulheres, ele já casou pelo menos 8 vezes. Nenhuma delas ficou sem uma declaração de amor. E nenhuma música, talvez até uma música ganhou, mas ele não amou nenhuma.
quanto você ama Deus. Não é o quanto você diz que ama. É o quanto você vive dependente dEle. É o quanto você o busca durante a semana. É o quanto você tem carinho com a obra do Senhor. É o quanto você reconhece o privilégio de ter o ministério da reconciliação na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar ministrando no seu coração com poder, glória e graça. No nome de Jesus Cristo. Amém?